Oi, gente. Ó, titia não está aí de corpo presente, mas eu estou aí de alma, virtualmente, tá? Presta atenção, vocês vão pegar o caderno? Vou deixar essa gravação aqui para vocês, vou publicar no Teams, vou colocar em tudo quanto é canto. Caso vocês queiram ver e rever, 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 porque todas as informações que a Titi vai trazer aqui hoje, elas são importantes para a prova da semana que vem, tá? Semana passada a gente falou sobre a formação de palavras. Vou deixar publicado também a correção de todos os... tudo direitinho, tá? Titi vai fazer até... Acho que eu tô pensando até fazer um vídeo de correção da página 226. Deixo para vocês tudo no Teams. Vou montar também um exercício de revisão lá no... Se vocês fizerem tudo da gramática, pô, tá massa. Porque o que a gente vai fazer aqui, o dever de casa da gramática, parte 2 e parte 3, já super ajuda para a prova, mas eu vou tentar elaborar também. Se eu conseguir me sentar direitinho depois da cirurgia que eu tenho que fazer, eu monto também uma lista de exercício para vocês, tá? Não vou deixar vocês na mão. Então, bora lá. Termos ligados ao verbo. Eu não vou trazer nenhuma novidade, né? Porque a gente vem falando de objeto direto, objeto indireto, esses termos ligados ao verbo já ao longo do ano, porque quando eu falo de sujeito, partícula ser, eu não tenho como deixar de falar dos termos ligados ao verbo, tá bom? Então, bora lá. Pronto. O que eu quero que vocês coloquem aí, por gentileza? Deixa eu colocar a caneta. Vamos lá. Verbo. Eu não quero vermelho. Eu não quero vermelho, eu não quero isso. Eu não quero isso. Cor, eu quero preto. Isso. Vamos lá. Verbo. Ai. Quais são os termos sintáticos que se ligam ao verbo? A cor eu quero mudar. Eu quero azul aqui. Ó. Objeto direto se liga ao verbo. Objeto indireto se liga ao verbo. Eu tenho o adjunto adverbial. Adverbial. E eu tenho também, last one, trocadilho, agente da passiva. Da passiva. Esses são os 4 termos sintáticos que se ligam ao verbo. O adjunto adverbial, vocês, é de boa, porque a gente já vem falando sobre ele. Que o adjunto adverbial indica modo, ele saiu rapidamente, ele saiu de carro, ele saiu, sei lá, vestido, sei lá, é o modo como ele saiu. Modo, afirmação. Sim, com certeza. Adjunto adverbial de afirmação. Modo, afirmação. Lugar. Lugar. Eu estou aqui, por exemplo, vou assistir ao filme no cinema. No cinema é lugar. Aí, por exemplo, a petição estava escrita no encaminhamento. No encaminhamento foi o lugar onde eu coloquei minha petição. Na atualidade, aí agora eu já tenho o quê? Tempo. Tempo. Na atualidade, as pessoas estão muito nervosinhas. Então, o que é? Na atualidade, marcação de tempo, hoje, amanhã, tomorrow. Tomorrow. Intensidade. Intensidade. Eu estou muito chateado, muito chateado. Eu fiquei mais ou menos triste, mais ou menos. Eu fiquei, entendeu? Pronto, intensidade. Isso aqui, estou recapitulando, por isso que eu estou falando rapidinho. Negação. Negação é o quê? Não. Dúvida. Dúvida é o quê? Talvez. Duvida. Talvez eu vá. Pronto, dúvida, de boa. Só que eu quero, o que eu quero que vocês anotem, que é extremamente importante. Somente objeto direto e objeto indireto são considerados complementos verbais. Ok?
Só eles podem ser chamados de complementos verbais. Adjunto adverbial é um termo que se liga ao verbo. Agente da passiva é um termo que se liga ao verbo. Objeto direto, objeto indireto são termos que também se ligam ao verbo, mas só eles são considerados complementos verbais. E como pais pode jogar com você com relação a isso? Aí vem lá, eu saí daqui. Aí o pai vai dizer o seguinte, esse daqui não tem acento não, né? Porque virou parecendo acento. Aí o sair, ele vem e fala o seguinte, o termo daqui, parecendo um coração aqui, o termo daqui é um complemento do verbo sair. Aí você, desavisado, inocente, faz assim, poxa, é realmente sair daqui se relaciona com sair. Eu daqui não faz sentido, sair daqui, opa, então é um termo que se relaciona com o verbo. Aí você vai lá e mete um certo, só que não. Daqui não indica lugar. Se é lugar, é um adjunto adverbial. Então, eu não posso considerar daqui como um complemento verbal. Ele não é um complemento verbal. Ele é um termo que se liga ao verbo. Não é um complemento verbal. Tá bom? Olha, por exemplo, para esse outro exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Desculpa. Ele escreveu uma carta para a namorada ontem. Ai, ontem. Ponto. Vamos lá. Ele escreveu, ele, sujeito, ele, de boa. Essa oração aqui, ó. Essa oração está na voz ativa ou na voz passiva? O ele não é o sujeito? Sim. Esse sujeito, o que é voz ativa? Sujeito age. O que é voz passiva? Sujeito sofre. Ação do verbo. Neste caso, o sujeito está agindo ou sofrendo? Muito bem, agindo. Então, essa oração está na voz ativa. Ok? Beleza. Isso é importante saber. Já já vou te explicar por quê. Agora, eu tenho aqui alguns termos que se ligam ao verbo, não é não? Quando eu falo aqui uma carta se liga a quem? Se relaciona com quem? Eu falo ele uma carta ou escreveu uma carta? Escreveu uma carta. Então, o termo que se liga a escreveu. Eu tenho outro termo ali. Para a namorada. Eu falo carta para a namorada ou escreveu para a namorada? Então, este para a namorada é um termo que se liga ao verbo escreveu. Ontem. Aí eu tenho agora um outro termo. Ontem. Namorada ontem, carta ontem, escreveu ontem. Opa, faz sentido, ele não escreveu. Então, eu tenho aqui, ó, presta atenção que eu vou falar, 3 termos sintáticos que se ligam ao verbo, mas apenas 2 complementos verbais. Ok? Eu tenho 3 termos que se ligam ao verbo, mais 2 complementos verbais, beleza? Então, bora lá. Primeiro, vamos lá, saber que termos que são esses. Vamos trabalhar com verbo? Vamos trabalhar com verbo? Vamos lá, quem escreve, escreve algo. No caso aqui, ó, alguém, não é isso? Esse verbo escreveu, ele é um verbo que pede o complemento. Se eu chego na sala de aula e falo assim, gente, eu escrevi. O que vocês vão falar? Uai, Roberto, escreveu o quê? Ok. Então, o termo é um verbo transitivo. Beleza? Verbo transitivo. Aí eu vou começar a trabalhar com essas... Vamos conversar com o verbo. Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, eu já sei que é um verbo. Está pedindo um complemento sem preposição. Olha o verbo. Quem escreve, escreve algo. Não pede preposição. O que ele está escrevendo? Uma carta. Então, eu sei que uma carta é objeto direto. Por quê? O objeto se refere ao completo sentido do verbo, porque ele é um complemento verbal, sem o auxílio da preposição, porque o verbo não pede a preposição. Aí eu vou para o outro termo. Quem escreve, escreve algo a alguém. Para alguém. Então, que eu tenho um termo para alguém, que está completando o sentido do verbo, e o verbo, para este termo, pede a preposição. Verbo transitivo direto e indireto.
Então, eu tenho aqui, ó, escreve para quem? Para a namorada. Objeto indireto. Fechou? E ontem? Não indica tempo? Se é um termo que indica tempo, o que eu tenho? Um adjunto adverbial de tempo. Significa que eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, dois complementos verbais. Mas eu tenho três termos que se ligam ao verbo. Fechou? Beleza? Então, olha isso aqui que a gente vai fazer. Eu estou na voz ativa. Essa oração pode passar para a voz passiva? Melhor, vamos perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Importante, hein? Importante. Toda oração da voz ativa pode ser passada para a voz passiva? Pode? Lindo. E aí? Pode? Não pode. Não pode, não pode, não pode. Eu preciso obrigatoriamente ter na voz ativa alguém que sofre. O que é voz passiva? É o sujeito que sofre. Obrigatoriamente, na voz ativa, eu preciso ter um objeto direto. Eu preciso ter um verbo transitivo direto. Eu só posso passar da voz ativa, sujeito age, para a voz passiva, com o sujeito sofrendo, se eu tiver um verbo transitivo direto, consequentemente um objeto direto. Por quê, titia? Para que existe objeto direto? Por que existe objeto direto? Só existe objeto direto. O objeto direto nasceu, vamos lá, o objeto direto nasceu para sofrer. Ele é a representação do sofrimento, não adianta terapia, ele não tem solução, a vida dele é para sofrer, ele nasceu para sofrer na voz ativa. Ele, inclusive, é inspiração para todas aquelas músicas de sofrência, toda música de sofrência. Então, o objeto direto é inspiração. Por que eu preciso do objeto direto? Porque ele é quem sofre na voz ativa. Ele está sofrendo. Quem está sofrendo a ação aqui do verbo? De ser escrito? Uma carta. Então, eu preciso desse termo sofrendo na ativa. Por quê? Porque eu vou transformá-lo em sujeito para virar voz passiva. Voz passiva não é sujeito sofrendo, então eu vou pegar alguém que está sofrendo lá na ativa e transformá-lo para sujeito. Por isso eu preciso do objeto direto. Nenhum outro sofre, só o objeto direto. Então vamos lá? Vamos transformar para a voz passiva. Olha a sua gramática interna produzindo a voz passiva, beleza? Quem sofre na ativa tem que virar sujeito na passiva para virar voz passiva. Então o que vai acontecer? Vamos lá, fala aí para mim. Uma carta tem que virar o sujeito. O que vai acontecer? Se eu tenho a voz passiva analítica, obrigatoriamente eu preciso de locução verbal. São dois verbos juntos, fazendo o papel de um só. Então, uma carta, como é que fica? Escreveu no passado? Foi escrita por quem? Quem está agindo na voz ativa? Aqui, ó, o sujeito. Ele vai continuar agindo na voz passiva. Vocês estão entendendo que eu não estou trocando de lugar? Não estou trocando nada de lugar. Quem sofre na ativa permanece sofrendo na passiva, só que eu mudo a função sintática. Quem age na voz ativa continua agindo na voz passiva, só que eu vou mudar a função sintática, eu vou mudar as relações. Então, uma carta foi escrita por ele para a namorada ontem. O que aconteceu aqui? Ontem, adjunto adverbial de tempo. Vamos lá. Então, ó, olha a locução verbal aqui, ó, foi escrita. Uma carta, sujeito, simples, paciente, está sofrendo ação. Opa! Por isso, paciente. Por isso, voz passiva, né? Sujeito paciente. O que acontece com o por ele, gente? O que acontece aqui com o por ele? Não é o agente? Ele continua agente. Só que agente de que voz? Da passiva.
O paz, às vezes, pega o agente da passiva, presta atenção nisso, isso é importante. O paz, às vezes, pega o agente da passiva e coloca no meio da locução verbal, só para te confundir, só para você não enxergar a locução verbal. Uma carta foi por ele escrita para a namorada ontem, só para separar a locução verbal e você não enxergar a locução verbal. E aí ele vai e pergunta sobre o agente da passiva, ele pergunta sobre a voz passiva, e às vezes você não enxerga a voz passiva porque você não enxerga a locução verbal, só que eu tenho por ele no meio. Cuidado com isso, tá bom? Next. Eu vou parar. Vamos para o próximo. Tendo em vista isso, o que eu quero que vocês trabalhem também? O Paz gosta de reescrita. Né? A reescrita. Com relação aos termos ligados ao verbo. Gosta muito disso. A oração pode ser escrita sem prejuízo semântico, sintático, tarará. Presta atenção nisso daqui, que o Paz adora isso daqui, titia também, presta atenção. Tá na prova. Desculpa. Presta atenção. Todo pronome, oblíquo átomo, o, a, os, as, esses pronomes oblíquos, lhes. E eu tenho os pronomes oblíquos, mete-se nos vos, mete-se nos vos. Eu tenho que falar sacanagem para vocês memorizarem as coisas. Mete-se nos vos. Eu sei disso, pode rir. O Paz usa para fazer reescrita aos termos ligados ao verbo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu só posso substituir o a, os, as por um objeto direto. Eu só posso substituir lhes por um objeto indireto. Mete-se nos vos, tanto faz. Eu posso usar como objeto indireto, como eu posso usar como objeto direto. Tanto faz os dois. Titia, me dá exemplo? Titia vai te dar exemplo. Vou te dar exemplo. Volta lá. Isso daqui você tem que memorizar, tá? O, a, os, as, só pode objeto direto. Lhes, só objeto indireto. Mete-se nos vos, tanto faz. Vamos voltar aqui. Eu quero substituir uma carta. A reescrita da oração. Ele escreveu uma carta para a namorada ontem. Pode ser reescrita da seguinte forma. Vou colocar aqui. Ele a escreveu para a namorada. Gente, está certo ou está errado? O que eu substituí aqui? Eu tirei uma carta, eu peguei o termo uma carta, e substituí por a. Posso? Posso. Posso substituir uma carta por lhe? Não, não posso. Só posso por a. Da mesma forma, vou fazer outra. Calma. Eu vou reescrever da seguinte forma. Aqui embaixo. Ele lhe escreveu uma carta. O que aconteceu aqui? Eu substituí. Gente, está virando uma bagunça, mas dá para acompanhar. Para a namorada, eu substituir por lhe. Posso? Posso, porque o lhe, lhes só substitui objeto indireto. O a, os, as só substitui objeto direto. Simples assim. Agora, eu posso dizer, olha o que eu vou falar, ele me escreveu uma carta sem prejuízo gramatical. Posso. Lembra que o mete-se nos vos, tanto faz. Pode substituir objeto direto e indireto? Eu vou ter mudança de sentido. Né? Ele lhe escreveu uma carta, passou a ser ele me escreveu uma carta. Mudei o sentido, mas eu não tenho prejuízo gramatical. Tá bom?
porque o METC nos vos tanto faz, objeto direto quanto objeto direto. A gente tem um exercício desse na gramática, parte 3, na página 518, que a gente vai fazer. Vou deixar publicada o gabarito. Vou publicar o gabarito para vocês. Tá bom? E, por último, não menos importante, o que eu tenho para falar para vocês, que os verbos... A gente vai fazer exercício. Rachar de fazer exercício. Os verbos, dentro da análise sintática, podem ser divididos em dois. Os verbos significativos e os verbos de ligação. Os verbos significativos, sempre, obrigatoriamente, ação. Eles trazem a ideia de ação. E os verbos de ligação, ideia de estado. E todo verbo de ligação, sempre com a presença de um predicativo do sujeito, tá? Sempre predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É um termo que está no predicado e que vai me dar uma característica do sujeito. Por que ele chama verbo de ligação? Porque ele vai ligar. Obrigatoriamente ele tem um papel de ligação, que é o quê? Vai ligar quem? Ai. Tô apertando o negócio. Ai, gente, calma. Ai, gente, calma. Ele deu tilt. Parou. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Deixa eu ver se tem uma borracha. Ai, que saco, gente. Borracha. Isso. Deu um tilt aqui. Todo verbo de ligação, ele liga o predicativo ao sujeito. Sempre. Qual o papel dessa ligação? Sempre ligar um predicativo ao sujeito. Ele faz essa conexão. E o predicativo sempre vai dar uma característica do sujeito. Titia, me dá um exemplo? Dou exemplo. Eu estou uma fera. Presta atenção, olha o que o Paz vai fazer. O Paz, ele pega, olha os peguinhos, vamos direto para os peguinhos, gente. O Paz pega e coloca assim uma fera como complemento verbal. Quem está desavisado, pensa o seguinte, realmente, ó, estou uma fera, quem está, ainda faz a pergunta para o verbo, quem está alguma coisa, está o quê? Uma fera. Aí mete um verbo transitivo direto aqui, e aqui um objeto direto, e vai colocar que isso aqui está o quê? Certo. Só que não é complemento verbal. Por que ele não pode ser complemento verbal? Porque estou, indicação? Não. Estou é um verbo que indica estado. Se ele indica estado, é um verbo de ligação. Uma fera não pode ser objeto direto. Na verdade, o que uma fera está fazendo aqui? Está dando uma característica de quem? Do sujeito. Um termo que está no predicado que está dando uma característica ao sujeito. Roberto, e os verbos de ação? Quais são eles? Vocês conhecem. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Com essa aula, vocês vão fazer para mim, gramática, parte 3, página 504, que eu pedi já, 505, que eu já pedi como dever, e 518. Mas eu vou publicar todas as páginas de exercício. E vocês vão treinar com isso daqui, tá? Com isso daqui, vocês, ó, fazem, ó, belezinha a prova. Ó, chuchu, beleza. Vamos treinar? Titia tá aqui. Qualquer coisa é qualquer coisa. Vou publicar as respostas para vocês. Se eu conseguir aqui, depois da cirurgia, fazer um videozinho corrigindo também, titia vai fazer, tá bom? Vou publicar tudo que vocês precisam para fazer uma prova excelente, tá? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Titia ama, titia cuida. E eu vou parar esta gravação. Beijo.